Olá! Até que ponto a mídia influencia o consumo? Você já desejou comprar algo que viu na televisão ou na internet? Não importa a cultura, a etnia, a classe social. Hoje, as pessoas são instigadas ao consumo exagerado e, por vezes, inconsequente. Que adulto nunca sentiu vontade de ter aquele carro incrível que aparece no comercial de televisão? Imagine que talvez o apelo possa ser muito mais forte quando se trata do público infantil. Será que a publicidade investe pesado para seduzir esse público ingênuo? O Checkmate de hoje fala sobre a influência da publicidade na vida das crianças. O que os seus filhos assistem na TV? Você acha que as crianças são influenciadas pelos comerciais? O Checkmate recebe a doutora Maria Helena Maschetti, psicóloga, formada pela Faculdade Paulistana de Ciências e Letras, graduada em Comunicação Social pela FAAP e trabalha no Instituto Alana, que desenvolve desde 2005 o projeto Criança e Consumo. Olá, doutora Maria Helena, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, em nome do projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema que é tão importante, né, para o futuro da infância. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse o que é o Instituto Alana e como funciona o projeto Criança e Consumo. O Instituto Alana é uma ONG, né, desenvolve atividades educacionais, culturais, né, de fomento à articulação social, né, e sempre no sentido de valorizar o ser humano e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o Instituto Alana atua por meio de 3 projetos, sendo que um deles é este, o projeto Criança e Consumo, né, que hoje está estruturado de uma forma interdisciplinar, tendo 3 áreas, né, que é a jurídico-institucional, onde nós cuidamos do recebimento de denúncias sobre eventuais publicidades abusivas para a criança. É feita uma notificação para a empresa, né, pedindo-se que essa comunicação saia do ar, e quando isso não é feito, que infelizmente acontece, né, é então iniciado um processo e encaminhada uma representação para os órgãos competentes. O consumismo infantil ele é causado pelo apelo da publicidade para que a criança se identifique com o produto? Há uma distorção de valores nesse sentido, doutora? A publicidade em si não é o problema, a publicidade. A publicidade é uma arte de vender, né? Até eu já fui publicitária no passado e sei quanto isso também é uma profissão instigante. A questão é quando se trata da criança que não tem juízo crítico para se defender e para compreender o caráter persuasivo das mensagens. Como a mensagem chega dentro da casa dela, vinda do mundo adulto, né, o qual ela não tem condições de criticar, porque ela não sabe que podem estar dizendo alguma coisa inadequada para ela, né, a tendência é a criança acreditar naquilo. E sendo que as mensagens publicitárias, elas são estrategicamente elaboradas, justamente para atingir os pontos mais vulneráveis da criança, né? Onde ela tem anseios, necessidades, temores, né? Por exemplo, o temor da exclusão. A criança morre de medo de ficar excluída. Nós temos esse medo, quanto mais a criança, né? Então, você pode notar que a publicidade, por exemplo, já diz todo mundo está usando, todo mundo está fazendo, só falta você. As mensagens geralmente têm grupinhos de crianças, nunca é uma criança só. Tá? Estou sempre pensando que não é as mensagens não são ideias bacanas que brotaram, que ideia bacana eu tive. Não, elas são ideias muito bem calculadas com base em pesquisas cuidadosas, né? A publicidade ela influencia diretamente o nosso desejo, né? As crianças, pela sua ingenuidade, se tornam presas fáceis. Doutora, como controlar essa avalanche de anúncios infantis? É muito difícil controlar, porque a quantidade de anúncios ela é absurda, né? Só como exemplo, no ano passado, no Instituto Alana, no projeto Criança e Consumo, nós fizemos um levantamento durante um dia da programação, durante 10 horas, por 7 canais.
deram um total de 350 mensagens de produtos diferentes num único dia para as crianças. Num total de 1.100 inserções num dia. Isso era no começo de outubro, próximo da Semana das Crianças. Então, por aí, você faz uma ideia do quanto é difícil você controlar tudo isso, porque todo mundo quer ter seu espaço na preferência do público infantil, né? Como eu me lembro do tempo da publicidade, que se dizia assim, que todas as agências queriam ter uma conta de produtos infantis, porque se dizia que era muito fácil vender. Então, o bordão que se usava era vender para a criança é mais fácil do que pregar prego em sabonete. Né? Então, porque a criança, como ela acredita no que ouve ver, ela é frágil, ela tem uma noção da fragilidade dela. Então, se você, por exemplo, é o que também vem por meio das pesquisas, se você, por exemplo, oferece para a criança poderes mágicos, né? Se tornar parecida com o adulto, ser mais forte do que o outro na turminha dela, tudo isso vai ao encontro de anseios da criança, de se sentir mais forte, né? Porque ela sabe que ela é frágil e que o mundo adulto, ela depende totalmente de quem cuide dela, né? A criança faz qualquer coisa para agradar o adulto, por conta dessa compreensão de que ela é frágil. Por isso é muito fácil, às vezes as pessoas se entusiasmam, né? Ver que uma criança está usando um trejeito adulto, uma dancinha, a famosa antiga dancinha da garrafa, uma dança sensual, que está entrando num mundo lúdico, que não era o momento, né, dessa criança, e você vê a criança fazendo aquilo com maestria, fazendo aquilo muito bem, repetidamente, é porque quando ela vê o aplauso, né, do adulto, a satisfação no olhar dos adultos, ela tem uma sensação de que ela está garantida. As crianças, elas passam muito tempo na frente da TV. Os pais, eles terceirizam a educação dos filhos, que ficam expostos a essa avalanche de publicidade. Essa ausência dos pais deixa as crianças mais expostas à influência da TV? Do jeito que essa nossa vida atual foi sendo configurada, né? Você meio que não tem como sair dessa situação de deixar as crianças meio à mercê não da mídia, né? Mas à mercê de toda a influência do meio ambiente, sem a presença dos pais. Né, que seria bacana se os pais pudessem estar o tempo inteiro junto com seus filhos, né? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. E com tantos apelos comerciais de todos os lados, também para o mundo adulto, onde geralmente a felicidade está atrelada ao consumo de coisas, à obtenção de novos confortos, né? Há uma forma, há um hábito de todo mundo, de alguma forma, tentar buscar esse dinheiro a mais, esses recursos a mais. Então, desse jeito, aquilo que a criança também muito precisa, que seria a companhia paterna, dos pais ali ajudando, educando, convivendo e tal, a criança é privada disso, porque cada vez mais os pais se ausentam também, né? Para buscar até mais recursos para elas. Só que a gente pode chamar isso de uma casca de banana, né? Porque a criança fica mais tempo longe daqueles que realmente dariam a ela recursos, dariam a ela razões para se sentirem mais seguras, mais tranquilas. Por exemplo, quando a mãe e o pai estão mais próximos, é uma oportunidade que eles têm de olhar a criança, observar gestos mínimos, conquistas mínimas, atitudes humanas bacanas que a criança tem e podendo nomear aquilo. Né? De certa forma, você está preenchendo a criança com objetos invisíveis que são importantes para ela se sentir bem. Né? Quando você normalmente diz, fulano é cheio de si quando ele está se dando bem, se tendo êxito em alguma coisa, é porque quer dizer isso mesmo, a pessoa está plena dela mesma. O pai e a mãe puderam estar ali dando nome para aquelas coisas que ela tem internamente. Fulano, com você é generoso, com você conseguiu fazer tal trabalho, com você é criativo, ajudou seu irmão na lição, que bacana, né? Então, a criança, no dia a dia, de uma forma descontraída, ela vai se preenchendo. Se o pai e a mãe não estão ali por conta de estar tentando até buscar mais recursos para supri-los, na verdade, estão buscando recursos para supri-los materialmente, né? E é justamente esse tempo que fica um vazio e a criança fica mais tempo à mercê de novas influências. Se não é da TV, é do mundo lá fora, todo mundo está usando, todo mundo tem, todo mundo está comprando. E é, de certa forma, como se o pai e a mãe dissessem, bom, vocês fiquem aqui, né, assistindo mais programas o dia inteiro, né? E quando a gente voltar, a gente vai saber quantas novas necessidades teremos que suprir.
né? Então fica um ciclo vicioso, onde realmente seria importante o contrário, que as crianças vissem menos TV, que hoje no Brasil nós temos uma média de 5 horas, quase 5 horas, né? 4 horas e 54 minutos, segundo o Ibope, que a criança passa em frente à TV. Isso a criança que não tem outras atividades, né? E contra só 3 horas e 51 minutos do tempo que a criança permanece na escola. Então, sobra muito tempo para ela ficar entretida. Inclusive, as brincadeiras antigas, elas permitiam contato, né, entre as crianças. Toda essa onda de publicidade incentivando o consumo pode causar introspecção e até o isolamento de uma criança? Acaba conduzindo muito ao mundo egoísta, né? O conformismo. Você fica no seu mundo, você vê a criança até conta com o outro, mas cada um com seu fone de ouvido, no seu mundinho, tendo o outro ali quase como pano de fundo para o seu bem-estar, né? Mas não é uma interação, uma coisa gostosa, onde o contato é muito importante, porque o que é mais grave, né? Que a criança, ela naturalmente, ela gosta do contato, ela quer o outro, né? Nós somos, o ser humano é um ser social, nós dependemos do contato com o outro. E na infância, nós desenvolvemos os nossos melhores valores, que é o interesse, a preocupação com o outro, o gostar de compartilhar, né? A criança, ela é naturalmente inclusiva, né? Se uma criança se aproxima de outra para brincar, digo uma criança não influenciada, né, pelos hábitos consumistas, essa criança, ela não pergunta o que você tem, que mochila você tem, que celular você tem. Ela pergunta, você quer brincar? Porque a criança está interessada no que o outro tem para trazer para ela, né? Então, porque ela sabe que sem o outro, o jogo da vida não tem graça. Falando agora de hábitos alimentares, a obesidade ela pode estar ligada à exposição da publicidade de produtos alimentícios que não são saudáveis? Mas essa pergunta a senhora me responde no próximo bloco. O Checkmate volta já. O Checkmate está de volta com a doutora Maria Helena Maschetti, psicóloga do Instituto Alana, ONG que analisa as mensagens publicitárias destinadas ao público infantil. Doutora Maria Helena, falando de hábitos alimentares, né, uma pesquisa americana mostra que a obesidade está ligada à publicidade de produtos de alimentos que não são saudáveis. Como ocorre esse tipo de influência? A publicidade de alimentos não saudáveis, os ultraprocessados, né, em geral, não é sozinha responsável pelo quadro de obesidade, né, que a gente tem constatado. Mas, diante de um quadro como o que nós temos hoje, que quando 33% das crianças já estão com sobrepeso, e sendo que 15% delas já são obesas, né, segundo o Ibope, é muito triste, né, que uma outra, que seja lá o que for a mensagem, a publicidade, esteja estimulando as crianças a ainda querer consumir ainda mais, né? É cruel, porque a criança já tem lá a sua dificuldade, né? E ainda sendo estimulada com o apelo forte das mensagens, ainda sempre atrelado a alguma promoção, algum brinquedo, alguma coisa que vá deixar confundindo sempre o brincar, né, com o comer, com o se alimentar, né, que é uma forma de atingir a criança no seu ponto mais vulnerável. Então, isso não deveria acontecer, né, fomentar isso, porque se fosse ainda ali, ninguém anuncia um brócolis, ninguém anuncia um espinafre, né? Você está sempre anunciando alguma coisa que não é saudável. Inclusive a obesidade, né, como a senhora já acabou de falar, a obesidade no Brasil ela já atinge 15% das crianças.
Então, para os pais, como é que faz para mudar, tentar mudar os hábitos alimentares das crianças, tendo em vista que toda essa publicidade, né, inclusive fast food, seduz tanto? E segundo uma pesquisa encomendada pelo Instituto Alana da Folha de São Paulo, 78% dos pais se queixam de que os comerciais prejudicam, né, a educação que eles querem dar, a educação alimentar que eles querem dar para os filhos deles, né? Então, mas o que se pode fazer é procurar, à medida do possível, como falei, procurar tempo para estar mais próximo dos filhos e não se deixar levar também por essa ânsia de atrelar a ideia de ser mais felizes, buscando mais objetos, mais conforto, e sim construindo a pessoa que é o filho, né? Construindo a relação familiar, que é muito mais gratificante hoje e para o futuro também, né? Então, por exemplo, não deixar, quando você sai, a escolha do lugar onde se vai comer por conta da criança, porque a criança está muito bem informada. Com essa quantidade de mensagem que ela recebe, se você perguntar onde você quer ir, ela é a primeira a te responder, né? Então, não é ela que deve decidir isso. Quem deve decidir isso são os pais, porque a publicidade fala direto com a criança. Ela passa direto pelo pai e vai falar com a criança. Para que a criança, né, leve os porque pais. Porque é ela que vai ter que convencer os pais, né? Doutora Maria Helena, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou uma regra para que propagandas de alimentos não saudáveis fossem acompanhadas de um alerta para possíveis riscos à saúde. Mas uma liminar em favor da ABIA, a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, suspendeu essa regra. As pessoas, elas consomem produtos alimentícios não saudáveis porque desconhecem os riscos que eles trazem para a sua saúde? Eu acredito que ajudaria muito o alerta, porque antes de ter alerta, por exemplo, nos maços de cigarro, as pessoas sabiam que ele fazia mal. Mas o alerta veio a trazer isso para a consciência um pouco mais claro, né? Não é alguma coisa que está lá longe, acontece com outras pessoas, né? Então, aquilo ajudou. Então, esse reforço acredito que ajudaria muito, né, a fazer com que as pessoas tomassem mais cuidado com a sua própria alimentação. Uma pesquisa realizada no Reino Unido revela que mais de 300 mil crianças já foram recrutadas para fazer divulgação na internet de grandes marcas. A Mattel, por exemplo, na campanha de marketing de um MP3 player da Barbie, pediu a 50 crianças de 7 a 11 anos para poder divulgar esse produto. Eu gostaria que a senhora comentasse isso. Acho isso um abuso também sobre as crianças que estão anunciando, porque elas também são frágeis, né? Seus pais devem estar acreditando que aquilo é bom para elas, porque aparecer na mídia se tornou uma coisa interessante, seja para anunciar, seja para ter uma atuação específica, né? Mas persuadir a criança com outra criança é uma tática que funciona. Porque a criança está vendo o que o outro faz, então toda criança está se espelhando em alguém, ela quer realmente estar enturmada e parecendo com o outro. Então, isso é abusar de um ponto frágil, tanto da criança que está sendo o alvo da publicidade, quanto da criança que está anunciando, né? E é esse desrespeito que você vê em todos os setores contra desrespeito com relação à infância. A importância que tem deixar a criança no mundo dela, né? Ela desenvolver todas as capacidades lúdicas dela, a criatividade, a inventividade, acreditar naquilo que ela tem ali, no contato humano, nas coisas mais valiosas, do que ficar chamando a criança para o mundo adulto. Quando você chama a criança para anunciar produto, você já está levando-a para um outro mundo, ela já está pensando em ser alguém aí um dia participativa, ser uma celebridade. Então, você está desviando a criança da atenção do seu mundo infantil já para uma questão adulta, né? E outra, que a criança sabe, de alguma forma, que ela precisa ser esperta para convencer o outro. Isso é macular muito a ingenuidade infantil, dizendo, às vezes ela até sabe que o produto não tem todas aquelas qualidades, e alguém, de certa forma, está orientando para ela falar alguma coisa a mais. Isso já é ensinar a criança uma coisa que vai contra os princípios, valores, contra a ética, né? A grande responsabilidade dos pais, né, é zelar pelo que as crianças acessam na internet. Dialogar com os filhos, mostrando quais são os riscos virtuais.
é o suficiente para resolver essa questão? Ou há necessidade, sim, vamos proibir o acesso, por exemplo, a uma rede social? Essa seria a atitude dos pais? Dependendo da rede, dependendo da idade da criança, o pai tem essa função, a mãe tem essa função de ir lá e proteger a criança daquilo que ela não sabe. Ela está sendo iludida, ela está ouvindo ali todo mundo dizendo que aquilo é maravilhoso. Ela precisa de uma autoridade que a proteja disso, né? E que diga, não, você não vai. Porque dizer não é proteger o filho, né? Se você diz não, você frustra uma criança, ou seja, para consumir, ou seja, para não assistir um programa que não é adequado para a idade dela, isso é protegê-la de alguma coisa que ela não tem condições. É claro que ela vai espernear, porque ela está vendo que aquilo todo mundo está fazendo e tal. Ela só vai poder julgar isso quando tiver juízo. Né? A necessidade de impor limites. Né? Mas os pais não podem ter medo. É para isso que pai e mãe existem, na verdade, né? Para construir uma pessoa. E construir uma pessoa significa protegê-la daquilo que ela não tem condições. Tramita na Câmara Federal um projeto de lei, inclusive que é de 2001, que busca regulamentar regras para proteger as crianças menores de 12 anos dos apelos comerciais. Como é que está essa discussão? Continua tramitando na Câmara, já passou pela Comissão de Defesa do Consumidor, ao projeto 5921, do deputado Luiz Carlos Rauli, né, com o relatório da Lara Rezende, que a ideia é se proibir mesmo a publicidade para as crianças, né? Porque em vários países, 28 países, né, a publicidade ou é proibida ou é rigorosamente controlada, né? Sendo que na Noruega e na Suécia, a publicidade foi totalmente banida para as crianças. Só a partir das 21 horas você fala com os pais da criança. Pois se esses países chegaram à conclusão de que as crianças deles estavam sendo afetadas pela publicidade, por que só as nossas não? Né? Então, está na hora de a gente também fazer com que existe até uma mobilização social, que é o projeto Publicidade Infantil, é o Manifesto Publicidade Infantil Não, né? Que está sendo assinado pela sociedade, que inclusive pode ser acessado pelo nosso site, né? Que é o www.criancaeconsumo.org.br, onde a sociedade pode também estar assinando esse manifesto, pela aprovação desse projeto. E de outros que também tramitam por lá. Inclusive, na nossa home, tem também espaço para denúncia de publicidades que as pessoas notarem ou julgarem que estão sendo abusivas para as crianças. Aí no site do Instituto Alana. No site do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana. Basta você acessar, por exemplo, www.alana.org.br, você já vai entrar no site geral, né? Você já pode acessar o projeto Criança e Consumo ou até conhecer os outros projetos também. Se manter informado também, né, sim, do que está acontecendo sim, com relação aos projetos. Doutora, a criança que não tem condição de comprar alguns produtos anunciados, ela se sente excluída da sociedade? O não ter acesso aos produtos pode gerar um outro problema social, que é a violência nos jovens? E como a Alana trata dessas questões? Como a Alana atua nessas questões? Checkmate, doutora Maria Helena. Nós atuamos no sentido de conscientizar a sociedade o máximo possível sobre os perigos desse consumo, né, desenfreado e que realmente pode conduzir a impactos negativos na formação das crianças, seja ele a violência, a erotização precoce, a obesidade na infância, o estresse familiar, né, que acaba gerando por esse consumo exagerado, esses pedidos, né, excessivos das crianças. Mas você vê que realmente os produtos acabam se tornando ingressos sociais. Né? Se você tem o produto X, o celular X, a mochila tal, o tênis, você entra no grupinho. Senão, você acaba sendo excluído. Isso não foi a criança que inventou. Foram adultos que inventaram para atrapalhar um mundo infantil que estava muito bem, obrigado. Né? Então, hoje você sabe que, por exemplo, na FEBEM existe uma pesquisa, a Fundação Casa, né? Que é a antiga FEBEM, de 2006, que mostra que dos delitos cometidos pelos adolescentes recolhidos ali, pelas crianças, só 14% eram de crimes contra a vida humana. O resto era tudo em função de buscar roubar produtos, roubar coisas. Né? Ok, a criança isso demonstra que a criança acredita muito que, tendo determinados objetos, ela vai ser aceita. Esse é o problema? Então, eu vou ir conseguir esse tênis. A criança não sabe medir consequências. Quando ela vai se dar conta do que aconteceu,
problema, o estrago já foi feito, né? Então, isso é cruel com a criança, porque a publicidade ela não segrega o público, ela manda a mesma mensagem, tanto para a criança que pode consumir, que também é ruim, porque vai se tornar uma criança construtora de montanhas de lixo, né, comprando sem parar, e tanto é ruim para aquela que às vezes não consegue nem conseguir o próprio alimento. Então, essa criança que não tem como sequer se nutrir, ela recebe mensagens que ela não tem condições de adquirir aquele produto. E é como, de certa forma, desde pequenininha, ela estivesse ouvindo, olha, isso aqui é muito bacana, mas não é para você, né? Não é para o seu bico, né? Então, o que vai acontecer? Ela está ouvindo tantos nãos o tempo inteiro que a gente, de certa forma, vai entendendo por que ela vai acabar chegando uma hora e cometer um desatino, né? Porque ela está cansada de ouvir não. Por isso que existe um consenso popular de dizer, olha, se uma criança se aproximar de você para te roubar alguma coisa com um canivete, você dá tudo, hein? Porque há esse saber, essa consciência de que a criança está cansada de ouvir não, né? Então, é cruel com ela dizer que ela pode ter aquele objeto, sendo que não está ao alcance dela. Então, a responsabilidade da aprovação dessa lei é nossa, do poder público, da sociedade, né? Para que está na hora de todos nós tomarmos conta disso, porque os pais precisam conversar entre si, a sociedade precisa debater mais, né? Porque fica cada um dentro da sua casa dizendo, nossa, que coisa, não, que coisa, mas ninguém vai, né, discutir isso. Provavelmente esses países que aprovaram essas leis, que protegeram as crianças deles, a sociedade se comunicou, todos conversaram, se mobilizaram e contribuíram para a aprovação de projetos que protegessem as crianças do consumo desenfreado, né? Proteger essas crianças de perderem a sua infância, porque quando nós perdemos a nossa infância, nós perdemos metade da nossa existência. Doutora Maria Helena, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, em nome do projeto Crianças de Consumo, essa oportunidade. Obrigada. Hoje, o Checkmate abordou o tema A Influência da Publicidade na Vida das Crianças, com a doutora Maria Helena Maschetti, psicóloga do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.